Mecanismos de defesa do corpo. A aquisição de imunidade poderá ser de 4 tipos. Imunização natural ativa, quando eu entro em contato com o antígeno e produzo naturalmente anticorpos contra ele. Imunização natural passiva, quando eu naturalmente recebo anticorpos prontos, como no caso do leite materno, principalmente o primeiro, chamado de colostro. Imunização artificial ativa, quando eu artificialmente recebo antígenos para induzir a produção de anticorpos, vacinação. Ou imunização artificial passiva, quando eu artificialmente recebo anticorpos prontos, que é o caso do soro terapêutico. Curiosidades sobre vacina. Como surgiram, como foram criadas. Neste episódio, falaremos sobre vacas e vacinas. E neste momento, você deve estar se perguntando: mas qual a relação entre vacas e vacinas? Fica aí que eu vou te explicar. Mas e se houvesse uma forma de produzir esses anticorpos sem que nós ficássemos doentes? Um jeito de fazer com que o corpo conheça o vírus sem que nossas células sejam atacadas. Será que tem como fazer isso? Tem sim. É assim que funcionam as vacinas. A primeira vacina foi criada em 1796 pelo médico inglês Edward Jenner. Na época, era muito comum que as pessoas tivessem uma doença chamada varíola. A varíola era uma doença muito grave e fez com que muitas vidas fossem perdidas. Jenner percebeu que mulheres que tiravam leite das vacas, as ordenhadoras, não tinham essa doença, mas apresentavam uma doença muito parecida que elas pegavam das vacas, a varíola bovina. As ordenhadoras não morriam de varíola e, para Jenner, alguma coisa ali dizia que a resposta poderia estar nas vacas. Jenner, então, criou uma solução com um pouco de pus da ferida de uma dessas ordenhadoras. Eu sei, é meio nojento e fica pior. Ele aplicou isso em uma pessoa. Aí, ele fez com que esta pessoa fosse exposta à varíola humana. E como resultado, a pessoa que recebeu a solução pegou a varíola humana de forma muito mais suave e ficou curada em pouco tempo. A partir daí, viu-se que pessoas que foram infectadas pela varíola bovina não pegavam a varíola humana. A palavra vacina vem de vatinus, uma palavra em latim que é uma derivação de vaca. E como chegou a vacina no Brasil? A revolta da vacina. Todo mundo sabe que o Rio de Janeiro é uma das cidades mais belas do mundo e não é à toa que ela recebe mais de 2 milhões de turistas todo ano. Porém, nem sempre foi assim. Lá no início do século XX, essa cidade maravilhosa era praticamente o oposto do que conhecemos hoje. Os estrangeiros tinham até medo de parar no porto da cidade, tanto que o Rio de Janeiro recebeu um apelido carinhoso de Tumba dos Estrangeiros. E o motivo era muito simples. Se você resolvesse dar uma pequena parada na cidade, tinha um sério risco de pegar doenças como febre amarela, peste bubônica, varíola ou todas de uma só vez. Isso era o reflexo de um sistema de saneamento básico ineficiente e moradias extremamente precárias. Preocupado em resolver este problema, o então presidente da República, Rodrigo Alves, e o prefeito da cidade, Pereira Passo, colocaram em prática um plano que eles achavam infalível. Eles resolveram fazer uma reforma urbana e sanitária na cidade, abrindo avenidas, criando jardins, tudo naquele molde europeu, ou seja, o grande objetivo era criar uma Paris carioca. Além disso, era necessário exterminar as epidemias que matavam milhares de pessoas. Para largar as ruas, foi preciso expulsar os moradores de baixa renda das suas casas, e essas pobres pessoas tiveram que arrumar outro canto para viver, e a solução foi construir suas casas em encostas e morros. E para piorar ainda mais a situação, o governo tomou medidas que prejudicaram a vida
financeira dos trabalhadores urbanos, aumento do desemprego, inflação e alto custo de vida. Havia então uma total insatisfação da população com o governo. Esse relacionamento piorou ainda mais quando o médico e sanitarista Oswaldo Cruz, responsável por eliminar as epidemias que assolavam a cidade, resolveu obrigar as pessoas a tomarem vacina. Os agentes de saúde do governo podiam invadir as casas e aplicar as vacinas na marra. Temos aí todos os elementos necessários para uma revolta popular: a insatisfação social, o autoritarismo do governo e a falta de conhecimento sobre os benefícios da vacina. Tudo isso levou o Rio de Janeiro, em 1904, a uma guerra civil que durou 6 dias e matou aproximadamente 30 pessoas e feriu outras 100. A população, totalmente descontente com essa situação, começa a destruir prédios públicos, tombar os bondes, criar barricada e resistir ao projeto de vacinação forçada. Diante dessa situação descontrolada, o presidente suspendeu temporariamente a vacinação e colocou o exército e a marinha nas ruas. Com a população mais calma, a vacinação continuou sem sua obrigatoriedade e em pouco tempo as epidemias foram erradicadas. Esse episódio da história do Brasil ficou conhecido como Revolta da Vacina. E caso você queira aprender mais sobre a história do Brasil e do mundo, inscreva-se agora em nosso canal. Essa tal de vacina é um medicamento que contém um ou mais antígenos capazes de induzir a produção de anticorpos. Mas então na vacina tem antígenos, micro-organismos? Sim, e ele pode estar vivo, mas de forma atenuada ou enfraquecida, hoje modificado geneticamente para não causar doença. Esse tipo de imunidade é mais duradoura e normalmente precisa de uma única dose de vacina. Mas esse micro-organismo também poderá estar morto, inteiro ou em fragmentos, pedacinhos. Também poderá ser apenas um composto químico específico, como uma toxina que é produzida única e exclusivamente por este agente infeccioso. Nesses dois casos, a vacina poderá precisar de uma segunda ou terceira dose, porque a imunidade não será tão duradoura. Por que vacinar? As vacinas se baseiam no processo de defesa adquirida do corpo. Se o indivíduo vacinado entrar em contato com o micro-organismo para o qual foi imunizado, o corpo reage rapidamente, produzindo anticorpos que evitam a doença. Sendo assim, se torna a melhor forma de prevenção contra doenças de sintomas graves. Quando todos estivermos vacinados, dificilmente teremos computado algum caso da doença e ela será considerada erradicada. Quando quase todos estão vacinados, nós temos o chamado efeito rebanho, quando a maioria vacinada protege aqueles poucos não vacinados, como um efeito de barreira. Os vídeos abaixo falam sobre a importância da vacinação, o efeito de rebanho e também sobre fake news sobre vacinas. Você sabe o que é o efeito rebanho quando a gente fala de vacinas? Imagine um grupo em que ninguém foi vacinado para uma determinada doença. Se alguém pega a doença, é muito fácil o micro-organismo infectar as outras pessoas. Agora, quando a maioria das pessoas de uma comunidade está vacinada, as que não se vacinaram ficam indiretamente imunizadas. Porque as pessoas vacinadas formam uma barreira que impede a transmissão do micro-organismo. É o que chamamos de efeito rebanho. Mas ele só funciona se muitas pessoas se vacinarem. Não caia em fake news. Vacine-se. Mega Curioso apresenta: tomar vacina é mesmo importante? Um movimento muito perigoso está circulando pela internet nos últimos tempos, o movimento anti-vacinação. Um movimento tão perigoso que foi incluído pela Organização Mundial de Saúde em seu relatório sobre os 10 maiores riscos à saúde global em 2019.
já que se trata de uma ameaça ao progresso feito no combate às doenças evitáveis por meio da vacinação. Mas a vacinação é mesmo tão importante assim? Bom, para saber disso, a gente precisa prestar muita atenção a essa história. No início do século XX, 1 a cada 5 crianças morria de alguma doença infecciosa antes mesmo de completar 5 anos de idade. Aqui no Brasil, durante esse período, todos os anos ocorriam em torno de 100 mil casos de sarampo e 10 mil casos de poliomielite. E isso causou incontáveis mortes em todo o país. Esse perfil mudou graças às ações de imunização e aos 45 anos de existência do Programa Nacional de Imunizações, que erradicaram a febre amarela urbana, a varíola, eliminaram a poliomielite, a rubéola e muitas outras, além de reduzirem drasticamente a circulação de outras doenças graves. Todos esses esforços impactaram muito na redução do número de casos e mortes por doenças imunopreveníveis, permitindo uma maior proteção à população brasileira. Por isso é tão importante olhar para a história, pois com esse sucesso todo em deixar o país imune, muitas doenças tornaram-se desconhecidas, fazendo com que muitas pessoas não tenham nem noção do risco representado por elas, e assim acabam se preocupando mais com os possíveis efeitos adversos das vacinas do que com a prevenção dessas doenças tão horríveis. O fato é que a vacinação é uma das mais importantes conquistas da saúde pública e foi responsável nos últimos 2 séculos por um aumento de cerca de 30 anos na expectativa de vida da população. Não podemos deixar que a desinformação e as fake news coloquem em risco essa nossa arma tão poderosa contra doenças tão terríveis. Por isso, o Ministério da Saúde convidou a gente aqui do Mega para um recado muito importante. O Brasil inteiro precisa de você. Esse é o ano da imunização. Não vamos deixar a desinformação vencer. O calendário de vacinação 2021 não sofreu alterações em relação ao ano de 2020. Na tabela, podemos observar o nome e as doenças das vacinas disponíveis no SUS, que nós devemos tomar desde o nascimento, durante toda a infância, até o idoso. Isso significa que nós precisamos tomar vacinas durante toda a nossa vida, de tempos em tempos. Acontece que, às vezes, o efeito imunizante dura por toda a vida, mas, às vezes, dura só um tempo, e aí é preciso tomar outras doses da vacina. O importante é que vacinas funcionam. A vacina contra a Covid-19 deve estar no calendário do SUS com dose anual como a da gripe a partir do ano que vem. Verifique agora se a sua carteira de vacinação está em dia. Foi liberado um app Vacinação em Dia, que é do SUS, e que ali deve constar os dados de vacinação no setor público que tu fizeste. Verifique tudo. Se por um acaso faltou alguma coisa, dirija-se a um posto de saúde e deixe tudo em dia. O Brasil é referência mundial em vacinação. Além de produzir os próprios imunobiológicos, ainda exporta doses para mais de 70 países. Mas o que é o soro terapêutico? É um medicamento de efeito curativo por conter anticorpos prontos, utilizado para neutralizar substâncias tóxicas como o veneno de cobra, que não dá tempo da gente produzir anticorpos antes de sofrer com os seus efeitos. E como é produzido esse soro terapêutico? Se introduz antígeno do veneno num animal de grande porte, como o cavalo, em doses homeopáticas, para que ele não fique doente. Dado um tempo, o cavalo irá produzir anticorpos. Se retira sangue do animal, se separa o plasma sanguíneo, que é essa parte mais clarinha, se passa por um processo de purificação e concentração, isolando especificamente anticorpos produzidos a partir do antígeno aplicado no cavalo. Ele vai passar por um processo de industrialização, onde ele vai ser esterilizado e deixado pronto para aplicação em pessoas. O que eu posso fazer para auxiliar o meu sistema de defesa?
Primeiramente, prevenção, que na medicina se fala em profilaxia. Higiene pessoal, lavar as mãos, tomar banho, escovar os dentes, ingerir água tratada, filtrada ou fervida, cuidar do preparo dos alimentos, lavar bem antes de ingerir, antes de guardar na geladeira, cozinhar bem carnes e ovos. Medidas preventivas contra vetores de doenças, como os mosquitos. Evacuar em banheiros com esgoto encanado para tratamento. E manter em dia a carteirinha de vacinação. Agora, se tu já ficaste doente, entra a segunda etapa, procurar tratamento médico. Ele é o profissional que vai poder te indicar a melhor forma de amenizar os sintomas da doença causada pelo agente patogênico. Até a próxima!